Hoje vamos conhecer a impermeabilização que foi aplicada nesta residência de alto padrão. Para quem não sabe, esta é a nossa famosa Casa dos Sonhos. Aqui nós temos na cobertura 900 metros quadrados de impermeabilização, de um total de mais ou menos 1.600 metros quadrados de impermeabilização que foi utilizado nesta casa. Quer saber como é que foi a aplicação disso tudo? Vem pro canteiro! Eu vou mostrar para vocês todo o sistema responsável pela coleta de água pluvial, que seria a água da chuva que cai sobre esta laje. Aqui nós estamos numa cobertura e essa é uma cobertura com laje impermeabilizada. Isso quer dizer que não vai ter telhado aqui em cima. Então, essa água tem que ser coletada e levada até o seu ponto de deságue. Como a gente tem uma laje exposta ao tempo aqui, nós temos que fazer então a nossa impermeabilização. E nesta casa foi escolhida a impermeabilização que se chama poliureia. Mas antes da gente entrar nesse assunto e falar bastante sobre ele, que você vai ver desde a parte de execução até um pouquinho da teoria, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu joinha e compartilhe para quem tiver interesse no assunto, que isso vai ajudar bastante o nosso canal. Mas como eu imagino que a maioria de vocês está interessada no sistema de impermeabilização, aqui nós temos uma amostra da poliureia. E o que seria esta poliureia? Ela seria uma membrana que é moldada em loco, ela tem uma característica de ser elastomérica e ela é bicomponente. Meu Deus, o que quer dizer isso tudo? Vamos lá. Moldado em loco basicamente quer dizer que a aplicação é executada no local. Os materiais vêm inertes e quando são misturados, eles têm a aderência total ao seu substrato. Elastomérico quer dizer que o elemento tem a capacidade de voltar ao seu estado original quando aplicada uma força sobre ele. O que vocês mais conhecem seria a borracha natural. Ela tem essa elasticidade, a capacidade dela de retornar ao seu estado original. E para exemplificar melhor, nós temos aqui um bloco de esponja, onde eu vou aplicar uma força de deformação sobre ele e ele tende a retornar ao seu estado original. Pessoal, então a gente tem um pedaço da poliureia aqui. Essa está numa taxa de 2 kg por metro quadrado. A gente tirou uma amostra da laje, está mais ou menos com uns 2 milímetros aqui. Vamos ver se a gente consegue arrebentar ela. Silicone aqui para ajudar a gente. Vamos fazer força. Já avisei que vai dar merda isso. Vai. Olha só, é muito resistente esse material. Bom, de teoria eu vou deixar basicamente isso daqui. Caso você tenha interesse e queira se aprofundar mais e conhecer sobre a poliureia, eu vou deixar um link aqui na descrição, que foi do Paulo Henrique, juntamente com outros engenheiros do Instituto de Impermeabilização, o IB, onde eles falaram todos os cases que eles foram aplicados e explicam também o processo de fabricação. Vamos falar agora da execução do nosso sistema de impermeabilização aqui na obra. Eu vou deixar todos os passos para vocês. Bom, após executada a concretagem da cobertura, e por falar nela eu vou deixar aqui o vídeo da concretagem dessa cobertura de 1.000 metros quadrados. Depois de feita a concretagem, a gente fez a limpeza, retirada de desmoldante, lavagem, retirada de madeira, escoramento e tudo que tiver aqui que fez uma sujeira dessa cobertura. Segundo passo, fazer a determinação dos pontos de coleta de água pluvial, tanto a quantidade dele quanto a posição dele. Algumas coisas que influenciam nisso são o caminho que ele vai ter ou pela edificação ou pela residência e também a área que você tem, quantos tubos vão determinar, dependendo do índice pluviométrico da sua região. Uma dica para alocar esses pontos seria verificar o projeto de deformação da laje. Ali já seria um local que naturalmente a sua laje tende a dar uma caída. Terceiro passo seria, após essa definição dos tubos e quantidades deles, fazer o taliscamento, que seria basicamente determinar os níveis no local com umas marquinhas com argamassa, com um pedacinho de alvenaria em cima, de bloco cerâmico que o pessoal coloca, passa uma linha onde você deixa vários pontos esparramados que vai ajudar o seu pedreiro a fazer ali a execução do caimento. Quarto passo, fazer a perfuração e o chumbamento dos passantes, que é colocar os pontos de coleta de água pluvial na altura correta conforme a talisca que você colocou. Ideal pegar e puxar uma linha entre a talisca e a outra para você saber a altura correta do seu ponto de coleta de água pluvial. O quinto passo seria a execução da regularização. O que seria essa regularização? Seria basicamente o contrapeso dando o caimento da água para os pontos de coleta. Lembra que você já fez as taliscas que dão aquele caimento ali. Então é só seguir elas, passar uma linha que o pedreiro vem com a régua e consegue fazer o caimento
para os ralos os pontos de coleta de água pluvial. Dicas importantes na execução da regularização. Se você tiver panos grandes, que seria uma cobertura de grandes dimensões, faça a junta de dilatação, porque quando fizer frio e fizer calor, o contrapiso tende a dilatar e ele pode gerar esforços na sua impermeabilização. Faça abalamentos nas quinas para você diminuir os esforços mecânicos sobre a sua impermeabilização, sempre deixando mais suave, nunca trabalhar com quina viva, isso melhora a eficiência do sistema de impermeabilização. Sexto passo, você executou ali a junta de dilatação, caso se aplique a sua execução, aplique o selante, que seria um PU ali, para quando esse elemento for dilatar, ele tem algo flexível ali, para não fazer essa aplicação de esforços horizontais um no outro. Sétimo passo, faça a cura desse contrapiso, principalmente onde ele tiver camadas mais espessas, e após fazer a cura, deixe ele ter o tempo para perder a umidade. Não pode se aplicar este tipo de impermeabilização em um contrapiso úmido, ele tem que perder a umidade. Vamos agora finalmente para a aplicação do impermeabilizante, no nosso caso a poliureia. O oitavo passo então seria a aplicação do primer. No nosso caso da poliureia foi uma base epóxi. A função desse primer seria preparar o substrato, no caso nosso contrapiso, para receber a poliureia. Ele tem uma função de dar uma melhor aderência, ele faz uma selagem ali dos poros e pontos de areia solto no contrapiso e garante uma melhor aderência da poliureia neste contrapiso. Nono passo, aplicação da poliureia. Este eu vou te mostrar alguns vídeos dessa aplicação para vocês entenderem. Envolve vários equipamentos que ficam, no caso deste empreiteiro, o fornecedor que forneceu e aplicou aqui na obra, ele utiliza equipamentos móveis, ele vem num caminhãozinho, coloca os equipamentos, liga os tambores com as máquinas de sucção neste caminhão e depois pega essa mangueira que é alongada e leva até o local de aplicação. Envolve neste equipamento alguns processos. Como eu falei para vocês, ele é bicomponente, então ele mistura esses dois componentes na proporção correta, ele aquece para fazer uma mistura na viscosidade correta para você ter uma melhor relação e ele mistura eles numa câmara que tem a quantidade exata. Com essa mistura pronta, ele faz uma pressurização por essa mangueira e o operário que fica aqui na laje, fazendo, conforme eu falei para vocês, a moldagem em loco, vai aplicando a poliureia, garantindo a espessura. Como que ele garante essa espessura? Ele tem que ser bem treinado para isso e tem que entender a questão da pressão do equipamento pelo tempo de aplicação nele aqui. A gente faz alguns testes, que seria uma extração de alguns locais para verificar essa espessura. Aqui na obra foi contratado com 2 kg por metro quadrado, que dá uma espessura final aí de quase 2 milímetros da poliureia. E aí a gente faz algumas verificações em alguns pontos para ver se foi atingida essa mistura ideal. 10º e último passo, que é exatamente o resultado que vocês estão vendo aqui agora, é a aplicação da tinta PU com proteção UV. O que faz essa tinta? Primeiro, ela dá esse acabamento maravilhoso que vocês podem ver na poliureia. Ela dá essa homogeneização de cores, porque como a poliureia vem em vários tambores, acaba que às vezes tem uma diferenciação de cor entre um e outro. Vou mostrar para vocês algumas fotos antes da tinta e depois da tinta. Outra função dessa tinta, proteger a poliureia da ação dos intempéries, sol e chuva. A poliureia até pode ficar exposta, só que a sua vida útil vai cair. Então a gente coloca essa tinta que, quando ela for, por exemplo, ser queimada do sol, essa tinta tem uma resistência maior a ser queimada do sol. A outra função que essa tinta tem, ela tem um efeito de hidrorrepelência, vamos falar assim. A água tem uma tendência a escorrer melhor nessa aplicação do que basicamente na poliureia. Isso quer dizer que quando a água bate, ela tem pouco atrito ali devido a uma camada oleosa que faz entre a tinta e a água, com isso ela escorre para o ponto de coleta. Entendidos os 10 passos, vamos falar um pouco agora das vantagens e desvantagens do sistema de impermeabilização. A poliureia tem a característica de ter um grande alongamento. Isso quer dizer que ela tem uma resistência à tração maior do que alguns outros sistemas de impermeabilização.
Ela tem uma facilidade de arremate para aplicação posterior muito grande. Você consegue aplicar no momento e caso você precise parar por algum motivo, você voltar e aplicar posteriormente. Junto a isso, ela tem uma alta velocidade de aplicação, você consegue aplicar muito rápido. Nesta laje aqui que tem 960 metros quadrados, eles aplicaram, considerando primer, impermeabilização e tinta, em menos de uma semana. Ela tem a característica de secar muito rápido, algo em torno aí de 6 a 8 segundos após o toque com o substrato. Ela não necessita proteção mecânica, que é o caso da impermeabilização asfáltica, precisa daquela massa podre em cima para fazer a proteção de tráfego, seja de manutenção ou seja fixo. E ela aceita tráfego veicular, você pode aplicá-la diretamente num estacionamento. Vamos falar agora sobre as desvantagens da poliureia. O primeiro que a gente poderia colocar seria a questão dos equipamentos. São equipamentos muito específicos e que têm um alto valor para serem adquiridos. O segundo que a gente poderia colocar, treinamento da mão de obra. A mão de obra para fazer esse tipo de aplicação precisa ser muito bem treinada e fazer cursos específicos para este tipo de impermeabilização. Terceiro ponto, ela é muito responsiva à qualidade do seu substrato. Se você tiver feito um contrapiso de baixa qualidade, seja que ele estiver fofo, seja que ele estiver esfarelando, ela não vai conseguir ter um bom comportamento. Mas na verdade quase nenhum sistema de impermeabilização vai conseguir suprir essa falha. Então sempre fica atento à qualidade do seu substrato. Outro ponto que nós temos de desvantagem nela seria a questão do custo. Só que esse ponto é importante levantar alguns itens que quando você compara a poliureia com um sistema de qualidade similar, mesmo asfáltico, mesmo poliuretano, eles tendem a ter uma pequena similaridade, só que a poliureia realmente ela tem um custo mais elevado. O que eu quero dizer com sistemas de melhor qualidade? Quando a gente não faz poliureia aqui na nossa execução, a gente trabalha com manta. Só que a gente trabalha com que tipo de manta? Nós trabalhamos com manta de 4 mm, tipo 3, um asfalto de melhor qualidade, e a gente não faz a colagem dela simplesmente direto no primer de base asfáltica. A gente faz a colagem com asfalto modificado. A gente derrete o asfalto modificado e utiliza ele como elemento de preenchimento ali. Quando você coloca isso, mais a camada de separação, camada de proteção mecânica, os custos costumam a se equiparar mais. Só que a poliureia ainda é um pouquinho mais caro, só que ela tem a questão de ter uma qualidade muito melhor. E a última desvantagem deste sistema seria a questão de conseguir garantir a espessura correta. Isso é muito difícil e depende totalmente de como está calibrado o equipamento e de como está qualificada a mão de obra. Eu queria trazer agora para vocês alguns fatos que podem trazer à tona uma patologia que é muito conhecida da poliureia, que é a formação de bolha. Aqui nesta obra nós tivemos formação de bolha em alguns casos isolados em pequena quantidade, já foram solucionados, eu vou falar um pouco para vocês sobre essa solução, mas a questão é o seguinte, o que acontece para gerar essa bolha? O primeiro caso que pode ser verificado seria a questão de falha na mistura dos componentes. Quando você tem mais de um componente e menos de outro, pode ocorrer essa falha. O que pode trazer essa falha nessa mistura? E aí eu quero listar uma sequência de fatores, mas pode ter outros N fatores, você tem que ficar atento. Variação da tensão da energia. Como os equipamentos eles são ligados e demandam uma carga elétrica muito grande, se você tiver alteração na sua obra, seja se você tiver com um soldador dando ponto de solda ou com muito consumo na sua obra, pode ser que se der oscilação na energia, o equipamento pode sofrer e dar uma falha nessa mistura. Impurezas em algum dos tambores, seja quando foi fabricado, ou quando foi embalado, ou na hora do rapaz colocar ali, o aplicador colocar os dispositivos que fazem a sucção, se eles tiverem qualquer sujeira, pode ser que essa sujeira faça com que ocorra uma mistura defeituosa, que seja desproporcional, desbalanceada. Com isso você tem uma poliureia de proporções diferentes que pode trazer uma patologia. Outro ponto que a gente verifica que pode gerar a formação de bolha, umidade do contrapiso. É muito importante você tomar cuidado de não aplicar a poliureia quando tiver com contrapiso úmido. Espere aí depois da cura, 1 semana ou 2 semanas, se você tiver disponível no seu cronograma, para aplicar a poliureia em uma base já sem essa presença de umidade. Enfim, esses são alguns pontos relevantes, mas pode ter uma série de outras sequências, uma série de outros fatores que podem fazer a formação dessa bolha. Quando forma a bolha, o operador basicamente
faz a remoção dela com estilete antes das 24 horas, porque ela fica mais fácil ali de ser retirada, e depois ele faz a aplicação novamente da poliureia em cima. Lembra que eu falei para vocês que ela tem uma facilidade muito grande de aderência em cima de uma outra poliureia? Lembrando que se não for uma falha muito grande na mistura dos componentes, for uma questão de umidade ou uma questão que às vezes estava poroso o seu contrapiso e formou essa bolha, na maioria das vezes a bolha não tende a trazer um problema de impermeabilização. Ela é esteticamente feia, por isso é feita o seu reparo. E o último passo da nossa impermeabilização se chama teste de estanqueidade. Nesse teste, a gente tem que validar se a nossa impermeabilização não tem nenhum vazamento. Para isso, a gente enche toda a cobertura com uma película de 10 centímetros de água e vamos verificando o seu nível à medida do tempo para ver se não tem nenhum vazamento. Esse, então, é o último processo da nossa impermeabilização. Eu queria pedir para você deixar o joinha, para você compartilhar esse conteúdo com quem tem interesse e deixa o comentário se você gostou ou não gostou, tem algum processo que você tem interesse. Mas espera aí que nós vamos lançar uma novidade. Enfim, vai sair o nosso site Canteiro de Obra. O endereço dele vai ser nossocanteirodeobra.com.br. Esse site vai colocar conteúdo extra que a gente não consegue às vezes colocar no vídeo para ele não ficar muito longo. Então, cada vídeo que for sair a partir de agora vai ter um artigo respectivo no site com mais curiosidades. Não deixe de conferir, o link está na descrição. E agradeço você ter ficado até o final e deixo agora você com imagens da nossa impermeabilização.